Salve família, Vitor aqui do MMA Notícias e hoje vamos falar sobre a luta que acontece agora em 7 de agosto no UFC 265, José Aldo contra Pedro Munhoz, confronto brasileiro. Eu sei, tem muita gente que diz que o Dana White coloca brasileiros um contra o outro de propósito. Eu pessoalmente não ligo, desde que a luta seja boa. Sobre o Dana White não gostar de brasileiros, isso é tópico para outro vídeo. Vamos falar sobre essa luta, pois ela promete ser um excelente confronto. Para quem não sabe, tem a sensação que o Zé Aldo luta desde 1500, ele parece ser o lutador mais velho, porém não. Ele e o Pedro Munhoz, ambos têm a mesma idade. Inclusive, fato interessante que trago para vocês é que o Pedro Munhoz é exatamente 2 dias mais velho que o José Aldo. Os dois lutadores vêm de vitória, o Pedro Munhoz venceu o Jimmy Rivera, enquanto o José Aldo venceu o Marlon Vera. O José Aldo vence em alguns atributos físicos em comparação com o Pedro Munhoz. Por exemplo, altura, envergadura. Como podem ver, eu vou deixar os stats aí na tela para vocês. E tem sido mais ativo que o Pedro Munhoz na divisão. Vamos ser honestos, o José Aldo é fisicamente grande para essa divisão e corta muito peso. Isso, claro, é um detrimento ao atleta, mas essa não vai ser uma luta principal, e quando o assunto são 3 rounds, ele está mais do que pronto para lutar. Enquanto não é muito difícil ser mais alto que o Pedro Munhoz, afinal, ele tem só 1,68 de altura, ele venceu o ex-campeão da divisão, o Cody Garbrandt. Mas hoje em dia, quem não vence o Cody Garbrandt, certo? Ele vinha muito bem, possivelmente a uma vitória de ser postulante ao título, porém acabou sendo derrotado pelo atual campeão, goste dele ou não, Aljamain Sterling, e a lenda do UFC, Frankie Edgar, em uma luta que teve a decisão muito contestada. Um dos principais atributos do Munhoz é o queixo de ferro, em nenhuma das derrotas dele foi por nocaute. Essa luta provavelmente teria vencedores diferentes de acordo com o número de rounds. O Pedro Munhoz tem um cardio considerável e uma luta de 5 rounds com certeza o beneficiaria. Porém, não é o caso. A luta tem apenas 3 rounds e o José Aldo sabe pontuar muito bem. E depois daquela derrota contestável para o Marlon Moraes, ele está esperto com os juízes. Esse também é o caso do Pedro Munhoz, que em uma decisão apertada teve o revés contra o Frankie Edgar. E aqui, meus amigos, é onde fica mais divertido, onde vamos um pouco mais além, trazendo dados para vocês e não apenas opiniões. Destrinchando as estatísticas do Munhoz e Aldo, conseguimos ver que quando o assunto é precisão na trocação, eles estão relativamente parelhos. Já quando o assunto é grappling, o José Aldo leva vantagem considerável. Esse é um fator muito importante a ser levado em conta em uma luta que tem alta probabilidade de ser levada para decisão dos juízes. Nós vivemos em uma época do MMA onde o wrestling e o tempo de controle dentro do cage contam muitos pontos, e esse é um fator que o José Aldo leva vantagem. Agora, na quantidade de golpes significativos conectados por minuto, o Pedro Munhoz bate mais. Ele conecta muito mais golpes, mas em compensação ele também acaba apanhando mais. Muita gente, inclusive eu, sempre reclamou e reclama que o Zé Aldo tem um volume muito baixo de golpes. Ele procura mais ser preciso do que volumoso. Conforme podem ver na tela, inclusive por minuto, ele tem mais golpes absorvidos do que conectados. Essa inclusive foi a história da luta contra o ex-campeão Peter Yan, onde o Peter Yan soltava 2, 3 golpes e o Zé Aldo sempre respondia com 1. Devido a isso, mesmo vindo de vitórias, sinto um senso de urgência em ambos os atletas. Pedro Munhoz quer usar o José Aldo de escada para subir no ranking, e o José Aldo, se perder, fica em uma situação complicada. O que esperar dessa luta é uma agressividade muito grande de ambos os lutadores para não deixar a luta nas mãos dos juízes, e a trocação, claro, de alto nível. Pessoalmente, acredito que essa luta vai sim para decisão com vitória do Pedro Munhoz. O lutador tem menos quilometragem que o José Aldo e esse deve ser um fator determinante na luta, mas essa é, claro, a minha opinião. Se gostou do vídeo, deixa aquele like, se inscreva no canal
Esse foi o MMA Notícias e até o próximo vídeo.